eu consegui descobrir essa família porque eu comecei a fazer uma análise de certidões de óbito de crianças que faleceram na mesma época que eu tinha nascido. Porque existiram alguns relatos de crianças que foram feitas certidões de óbitos falsa para poder subtrair essa criança e dar essa criança para outra família. Então, eles falavam para as famílias biológicas que a criança tinha morrido e entregavam a criança para outras famílias. E isso era muito comum, principalmente quando as crianças tinham características físicas como as minhas. Quando as crianças eram brancas, quando os pais biológicos eram loiros, tinham olhos claros, né? Então, isso era muito comum no sul do Brasil, justamente por causa desse fenótipo de crianças que nascem aqui, né? Mas lá na minha cidade era ainda mais bizarro. Quando eu estava procurando pelas certidões de óbito, eu encontrei uma em específico que tinha me chamado muita atenção, porque essa criança tinha falecido exatamente no dia 22 de janeiro de 96, que justamente foi o dia em que eu cheguei na casa dos meus pais adotivos, que eu consegui descobrir através de um álbum de fotos que tem muito detalhado datas, então isso me ajudou muito. Então, essa criança faleceu exatamente no dia que eu cheguei na casa dos meus pais adotivos. Quando a gente foi conversar com essa família, elas falaram que a morte da criança foi em circunstâncias estranhas, porque a criança, em teoria, teria sido uma gestação normal, a criança nasceu bem, ela conheceu a criança logo depois de nascer, tiraram a criança de perto dela, 2 dias depois voltaram falando que a criança tinha morrido. E isso tudo começou a chamar muita atenção. E o mais surreal dessa história foi porque mais ou menos um mês depois que o filho dessa família tinha falecido, a própria obstetra do hospital ligou para a família falando: tem uma criança sobrando aqui no hospital, querem para vocês? Querem para vocês? Que louco. Surreal. Meu Surreal. O Deus. próprio obstetra, o médico, ligou para a família falando: quer uma criança?